Bom dia de novo. Bom dia para a galera de casa que está assistindo aí essa nossa aula. Hoje nós iniciamos aí o estudo do direito constitucional, né? A preparação para a Polícia Civil, uma vertical violenta, vamos até às 18 horas hoje diretão, tá? Sem parar. Aquele bate-papo rápido, 5 minutinhos, só para a gente criar aquela ambiência sobre aquilo que a gente vai trabalhar, né? Preparação para a Polícia Civil tem sido indigesta, sempre é, né? Tendo como parâmetro aí, pelo menos os últimos 3 editais, né? Inspetor, oficial de cartório, papiloscopista na sequência. Conteúdo programático da Polícia Civil, direito constitucional é enorme. Não se compara com a Polícia Federal, não se compara com a Polícia Rodoviária Federal, não se compara. Direito constitucional a gente vai do artigo 1º ao artigo 144, direto, tudo. A gente ainda pega uma partezinha lá do finalzinho da Constituição da ordem social, sem contar com valores doutrinários da teoria do poder constituinte, controle de constitucionalidade que todo mundo se amarra, o conteúdo é gigante. É gigante. Sem contar que, para quem estudou para inspetor e para oficial de cartório, Euclides da Cunha e IBFC, aquelas 2 primeiras provas foram bem literais, literalidade do texto constitucional. E aí o pessoal que enveredou para papiloscopista em 2014 se surpreendeu porque o conteúdo foi só jurisprudência. Foi jurisprudência até o talo no direito constitucional. Essa é a nossa preparação, então a gente não vai pecar. A gente vai trabalhar a literalidade do texto constitucional. André, a gente vai trabalhar a doutrina, mas eu não vou deixar de lado as orientações jurisprudenciais, tá? A gente vai tentar trabalhar bastante coisa. E como o nosso tempo não é longo, teu nome? Omena, só para conhecer todo mundo. O nosso trabalho vai ser feito por links. A gente tem que tentar otimizar o nosso tempo, né? Então, esses vários tópicos que a gente tem, vamos linká-los. Como é que a gente vai fazer? Nós iniciaremos trabalhando os direitos fundamentais, que é uma parte muito importante da nossa preparação. E a gente sabe bem, André, os direitos fundamentais eles não se esgotam no famoso artigo 5º da Constituição. Eles começam no artigo 5º, do 5º ao 17. Temos os direitos e deveres individuais, os direitos sociais, nacionalidade, direitos políticos. Trabalhando esses direitos fundamentais, inevitavelmente, num determinado momento, nós chegaremos nos remédios constitucionais. Remédios são ações judiciais. E são esses remédios que vão nos permitir trabalhar os poderes, em especial o poder judiciário. E dos poderes, legislativo e executivo vem de carona. E falar de poder é falar de Ministério Público, que nos traz as funções essenciais de justiça. Com isso, a gente está fazendo link em quase todo o conteúdo programático. Então, esses nossos 2 sábados verticais, a gente vai ter que tentar trabalhar o máximo de informação. Galera, para começar, já conversamos o suficiente. Primeiro assunto que a gente vai trazer no âmbito dos direitos fundamentais, eu acho importantíssimo começarmos por ele, que é o pilar de tudo, a nacionalidade. Eu vou tentar, em 1h30, no máximo, esgotar esse papo aqui, tá? Até porque, quando a gente começa a falar de direitos fundamentais, é importante, Vitor, estabelecer que alguns direitos fundamentais eles serão inerentes apenas a brasileiros, estrangeiros não. E outros, inclusive, apenas para brasileiros natos, fazendo uma separação ou distinção entre natos e naturalizados. É importante estabelecer uma informação base para esse assunto nacionalidade. Artigo 12 da nossa Constituição vai tecer informações sobre esse tema. A nossa Constituição, quando trata da nacionalidade brasileira, traz 2 espécies de nacionalidade. Anota comigo aí, gente. A nacionalidade originária, mais ou menos, essa nacionalidade originária fica bem nítido, perceberemos isso no decorrer do nosso bate-papo, e essa vai ela independe de manifestação de vontade do indivíduo. Independe de manifestação de vontade. O momento de aferição da nacionalidade originária, dessa espécie nacionalidade originária, vai ser sempre o nascimento. As constituições mundo afora estabelecem critérios para a conquista da nacionalidade originária. A nossa Constituição traz o critério misto, e sabemos disso. Nascer em solo brasileiro ou nascer com sangue brasileiro. É muito normal algumas constituições, inclusive, Leonardo, aquelas constituições de países que viveram grandes reinados absolutistas, aquelas constituições de países europeus, como Itália, Inglaterra, Alemanha, apresentarem apenas o critério de sangue.
Não é o nosso caso, assim como vários outros países que viveram colonizações, que ainda apresentam um critério de solo. O Brasil ainda traz o critério misto, falaremos disso. Mas a nossa Constituição também traz a espécie da nacionalidade derivada. Essa outra espécie, a espécie de uma nacionalidade que, para a conquista, depende de manifestação de vontade. Deixa eu só respeitar aqui a nossa margem. Essa nossa conquista da derivada, pedido precisa ser feito. E, Vitor, perceberemos que esse pedido dependerá da abertura de um processo administrativo. Em momento oportuno, veremos que o Ministério da Justiça, Departamento de Polícia Federal, vai estreitar toda a valoração para esse processo administrativo tramitar, fazer de um indivíduo brasileiro naturalizado. Fala você. Se eu pedir para só apagar para eu tirar uma foto. Ah, vai tirando. Prestar atenção que é a primeira vez que eu estudo Constituição. Beleza. Eu vou deixando no quadro. Mas, ó, sempre cuidado com as informações que eu vou trazendo, porque tem coisa que a gente não vai anotar. E aí a gente tem que guardar aqui. Essa nacionalidade originária, por exemplo, ela pode ser chamada de outras formas, mas são valores simétricos, Vitor, como, por exemplo, ela pode ser chamada de nacionalidade primária ou nacionalidade de primeiro grau. Bom dia. Tá percebendo que são valores simétricos? Assim como a nacionalidade derivada, ela pode ser chamada de nacionalidade de segundo grau ou nacionalidade secundária. Mas também são valores simétricos. Tamo juntos, gente? Ó, ô Léo, a nacionalidade originária é essa que vai independer de manifestação de vontade. A espécie que a gente conquista no nascimento nasceu no Brasil? Nasceu. A partir do seu momento, a partir do seu nascimento em solo brasileiro, você conquistou a nacionalidade originária, essa nacionalidade que te faz ser chamado de brasileiro nato. Mas tu tá ligado que tem maluco pra tudo. Tem aquele que vem ao Brasil, o estrangeiro se apaixona pelo Brasil, pede pra se tornar brasileiro e passa a ser chamado de brasileiro naturalizado. Galera, bota no caderno rapidinho ou tira foto. E é isso que a gente começa a estudar a partir de agora, analisando o artigo 12. E perceberemos, Mena, o nosso artigo 12 ele não é tão objetivo assim. Ele vai trazer particularidades muito importantes. E são essas as particularidades que atrapalham os candidatos na hora da prova. As particularidades que os dispositivos constitucionais costumam afirmar, permitindo que os nossos examinadores criem aquelas situações hipotéticas brabas em enunciados de questão. Vamos lá brincar. Anota rapidinho aí, gente, só pra gente ganhar tempo. Podemos? Vamos lá? Então vamos embora. Vamos pegar a nossa Constituição. Vamos começar a examinar como é que o nosso artigo 12 apresenta cada uma dessas espécies, tanto a originária quanto a
A derivada, trouxeram a Constituição? Estão com ela? Qualquer coisa joga aí no Google rapidinho, no site do Planalto. Acompanha comigo aí as informações que o 12, em primeiro momento, inciso 1º, traz sobre aqueles que serão considerados brasileiros natos. Você está percebendo aí na estrutura do teu dispositivo, do artigo 12, inciso 1º, ou vai perceber a partir do momento que você entrar, que nesse nosso inciso 1º encontramos 3 alíneas, A, B e C. A, B e C. E nessas 3 alíneas, Vitor, inevitavelmente nós iremos encontrar os 2 critérios de aferição de nacionalidade originária. Colocamos ali, solo e sangue. Só que a gente vai ter que identificá-los. Identificá-los nessas alíneas. E o nosso trabalho aqui não é só de decoreba não, gente. Eu odeio concurseiro que só decora. Cara, eu acho que para você decorar, tu tem que entender antes. E é o que a gente vai ter que fazer aqui. Vamos ler aí o dispositivo. Acompanha comigo. Diz na letra A que serão brasileiros natos. Deixa eu tirar meu nome daqui. A galera já anotou. Só para ganhar quadro. Ó, letra A. São brasileiros natos, os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que os pais sejam estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país. Você já percebeu aí, André, que o nosso Constituinte falou que estão nascendo no Brasil, República Federativa do Brasil. Fica evidente, irmão, que nessa nossa linha A, anota, gente, estamos tratando do critério de solo territorial, ius solis. E, Léo, ó, não me interessa nem a nacionalidade dos pais, cara. Os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que os pais sejam estrangeiros. Mas a particularidade vem na rabiola, ô Mena, quando diz assim, ó, desde que estes, os pais, não estejam a serviço de seu país. O problema vem quando o examinador cria a história. Aí muitas vezes dá merda. Quer ver só? Vamos imaginar que o meu camarada chamado o Jonas, vou fazer exemplo de aula toda hora aqui. Tem que fazer. Jonas, você é um norte-americano embaixador. Show. Tá? E os Estados Unidos, num determinado momento, te designou para que você viesse ao Brasil exercer atribuições ao governo norte-americano. Presta atenção na história toda, o detalhe é importante, gente. O Jonas vem sozinho, embaixador norte-americano a serviço, sozinho, solteiro. Quando aqui no Brasil, exercendo as suas atribuições, ele conhece uma brasileira, com ela uma relação, fruto dessa relação, um filho nasce em solo brasileiro. Jonas é um norte-americano a serviço dos Estados Unidos. Nessa história que eu te contei, com esses detalhes, o filho dele, que nasceu no Brasil, nesse momento em que ele presta serviço ao seu país, vai ser considerado brasileiro nato? Vai. Por quê? Porque ele casou com a brasileira. Porque ele casou com a brasileira. Vou até dizer assim, ó, não casou, mas teve um filho com o brasileiro. O que importa é o filho. Sim. Agora tu quer ver, André, como é que a gente muda essa história toda? Se eu dissesse que o Jonas, o norte-americano embaixador, veio ao Brasil casado com uma norte-americana, ele é serviço, mas ela não. E esse casal tivesse um filho aqui, gente, me ajuda, ele tá a serviço? Sim. A mulher tá? Não. Mas os dois são estrangeiros? Sim. E os dois estão aqui em decorrência do serviço? Sim. O filho nascendo aqui? Não vai ser. Então fica nítido perceber que eu não tenho a necessidade que os dois estejam a serviço. Mas se os dois são estrangeiros e estão aqui em decorrência do serviço, o garoto que nasceu aqui, ou a garota que nasceu aqui, não vai ser considerado brasileiro. Fui claro, gente? Sim. Então presta atenção que existem 2 pronomes que você deve levar em consideração nessa linha A. O primeiro pronome é o estes, e ele está no plural. Eu não estou falando só do pai ou só da mãe, você está falando do pai e da mãe, são os 2. São estes. E tem mais um pronome que você também vai separar. Leve em consideração os 2. Eles não estão aqui por acaso. O seu. E esse seu me faz lembrar, o Jefferson, de uma questão que o CESP trouxe numa prova de analista judiciário, cargo de analista judiciário, segundo semestre de 2016, prova do STJ. O CESP contou a seguinte história, irmão, presta atenção nas nacionalidades que o CESP apresentou na questão. Todo exemplo é importante. O CESP falou, Jonas, que era uma mulher argentina e um homem canadense. Mas ambos foram contratados pela República do Uruguai. E a serviço do Uruguai, vieram ao Brasil, momento em que o filho do casal nasceu. Só que o CESP afirmou que o moleque que nasceu aqui deveria ser considerado brasileiro nato. Certo ou errado? Certo. Porque ninguém estava a serviço de... Leve em consideração os 2 pronomes. Essa questão. Isso aí é mais 50 vezes. Mais 50 vezes, né? Leve em consideração os 2 pronomes. Posso avançar, gente?
Então vamos embora que o nosso tempo é precioso. Letra B. Vamos para B. Primeira coisa, analisar o critério. De novo, preciso analisar o critério. Solo sangue. Está escrito assim, ó. Os nascidos no estrangeiro, filho de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Perfeito. Não está nascendo no Brasil, está nascendo fora. Então já estou percebendo o critério de sangue, critério sanguíneo e os sanguíneos. E aí quando evidencio esse critério, percebo que eu não tenho a necessidade do pai e da mãe, dos dois serem brasileiros, um ou outro já se faz suficiente. Só o pai já transfere, só a mãe já transfere a nacionalidade para o filho. Mas essa não é a particularidade mais importante da letra B, da linha B. A particularidade preciosa aqui é perceber que esse pai brasileiro ou essa mãe brasileira deve estar a serviço da República Federativa do Brasil para que o filho seja considerado brasileiro nato em caráter permanente, de acordo com essa a linha. Vamos aos exemplos? Aos exemplos. Vai anotando, se prepara, que já vem a história. Você tá ligado, teu nome? Michael, que de 2 em 2 anos nós temos mundo afora aí esses Jogos Olímpicos, né, mundiais. A gente tem sempre jogos de inverno, jogos de verão. O Brasil sempre se fode nos dois, ganha porra nenhuma. Mas o COB quer fazer diferente agora. O Comitê Olímpico Brasileiro, Jefferson, quer mudar a história do Brasil nesses jogos. Tanto é que para os próximos Jogos de Inverno, o COB vai selecionar 200 atletas para que esses atletas façam um treinamento muito foda lá na Groenlândia durante 2 anos. Aquele frio do caralho. Porra, 2 anos é um tempo gigante, cara. E nesses 2 anos, 2 atletas vão se engraçar lá e vai nascer um moleque lá na Groenlândia. Solo dinamarquês. Esses 2 atletas estão a serviço do Brasil? Não estão. Porque COB, Comitê Olímpico Brasileiro, CBF, é agremiação desportiva, não tem nada a ver com a administração pública. Então eu, para não cair em banda, vou ter que conhecer o conceito de estar a serviço. Anota, vou ditar para você. Para evitar problema. Porque banca vai tentar me zoar. Posso mandar? Direto, indireto, é isso? Anota assim, considera-se serviço. Considera-se serviço. O exercício de atribuições, inerentes às administrações, direta ou indireta, de qualquer que seja a unidade da federação. Qualquer que seja a unidade da federação. Ponto. E isso já está te mostrando que não é só União. União, Estado, Distrito Federal, Município, qualquer unidade. Como, por exemplo, a Débora é uma servidora de uma autarquia no município de Curitiba. Estou falando de uma entidade de administração indireta de governo municipal. E vamos imaginar que o presidente da tua autarquia quer implementar um novo sistema informatizado na autarquia, precisa fazer um treinamento com alguns de seus servidores lá no Uruguai durante 1 ano. Mas você tem um cargo alto na autarquia e precisa fazer esse treinamento. O problema é que você está grávida, mas você tem que ir. E vai. Teu filho nasce no Uruguai, está a serviço? Está a serviço. Cara, tá falando de município, autarquia, está a serviço. Agora, Débora, o meu receio numa história como essa, se porventura cai em prova, é... Filha dela nascendo nesse momento no Uruguai, ela tá lá fazendo treinamento, já entendemos que está a serviço, Léo. Será que ela precisa fazer alguma coisa, tipo registro do filho numa repartição brasileira competente, lá no Uruguai, para garantir a nacionalidade brasileira do filho em caráter permanente? Porque não tem um negócio desse, de fazer o registro do filho em repartição brasileira? Vocês já estudaram direito constitucional? Tem ou não tem? Nesse caso não, mano. Porque vai bastar na sua prova ler que essa mãe brasileira estava... Débora, independentemente de onde teu filho for, venha a ser registrado, repartição brasileira ou até Uruguai, estrangeira, estava a serviço, o filho já é considerado brasileiro em caráter permanente. Bastou. Leu que estava a serviço, Léo, acabou. Já é brasileiro.
Leu que estava a serviço do Brasil, já é brasileiro. Independentemente de onde venha a ser registrado. Junto, gente. Só que isso gera dúvida na Almena. Porque ela vai levantar a mão e falar assim, Arthur, peraí. Meu filho também nasceu no Uruguai, como filho da Débora. A diferença da história é que ela estava a serviço, eu não. Na realidade, eu era casada com um uruguaio, vivia no Uruguai e o meu filho nasceu lá. Então já vou começar a te explicar, Almena, que no caso do teu filho não é a letra B que atende. Que a letra B fala de serviço, vou ter que partir para a letra C. Olha o que a letra C conta pra gente aí. Puxar para cá para ter espaço. Letra C, tá todo mundo na letra C? Porque ela diz assim, ó, os nascidos no estrangeiro também, pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente, não é isso? Paro aí, sei que tem mais coisas, Jonas, mas eu vou parar um pouquinho. Deixa eu vir pro quadro aqui, ó, ius sanguinis, começou igual, mais uma vez evidencio a necessidade do pai ou da mãe, um ou outro, ser brasileiro. Começou igual, Jefferson. Ok? Posso apagar essa parte aqui, gente? Só para ter espaço. E aí, Almena, como você não estava a serviço, a semelhança da Débora, o que te restou foi fazer o registro do teu filho em repartição brasileira competente. Ter buscado uma embaixada brasileira, um consulado brasileiro, por óbvio, vai depender da relação diplomática que o Brasil tenha com esse país, mas tomara que você tenha feito isso. Aí a Almena vira pra mim e fala assim, poxa, Arthur, caramba, pois é, eu não sabia disso. Eu estudava direito constitucional, não tinha nem ideia. E como eu vivia lá, era casada com o Uruguai, não tinha nem pretensão de voltar pro Brasil, caguei. Meu filho foi registrado numa repartição uruguaia. Olha o problema, Arthur. Eu não estava a serviço do Brasil naquele momento. Eu não fiz o registro do meu filho numa repartição brasileira competente naquele momento. E agora? Não atendi nem letra B, nem o início da letra C. E agora? Calma, tem mais um pedacinho que eu não li nessa letra C. Deixa eu ler a letra C toda. Os nascidos no estrangeiro, pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, a qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Só que você já percebeu, logicamente, que essa segunda parte da letra C não é para você, mamãe. É para o teu filho. Isso é o caso do Rodrigo Maia, não é? Eu não sei se... Eu sempre fico para pesquisar se o Rodrigo Maia fez opção ou se ele foi registrado no Chile, quando nasceu. Pode ser que ele tenha sido registrado no Chile. Eu sei que o filho do Ronaldo, o Ronaldo Fenômeno, que nasceu na Espanha, ele teve o registro feito em repartição brasileira na Espanha. Ele resolveu, o caso dele foi resolvido no nascimento. Só que a época do nascimento do Ronald, essa letra C, essa parte do registro ainda não existia. Tanto é que aí abaixo deve ter uma remissão dizendo que essa letra C foi alterada pela Emenda Constitucional 54 de 2007. Eu acho que isso foi feito por causa dele mesmo. Foi. O nome dessa PEC foi PEC Ronald. Ela foi denominada PEC Ronald. Tá? Só que alguns realmente tiveram que fazer, não sei se foi o caso dele, mas pode ter sido. Pode ter sido. Agora, vai ser o caso do filho da Almena. E como ele não fez o registro, olha o que ele vai ter que fazer. A ideia do ou, deixa eu trazer o ou para cá. Aí o caminho vai ter que ser esse. Ele precisa vir ao Brasil, residir no Brasil e, num momento específico, a gente não leu optem, a ideia do optar? Vou mudar essa palavra, tá? Eu vou botar ratificar. Mas a gente percebeu que essa opção, aqui coloquei ratificação, somente quando ele alcançar a maioridade. Então eu lanço 18 anos, maioridade civil, de acordo com a legislação brasileira. Aí, primeiro, tem que explicar, Michael, né? O porquê de ratificar no lugar do optar. Bom, eu sei que o melhor valor semântico, mais apropriado à palavra opção, seria escolha.
Não é? Opção, escolha, opção, escolha. Mas, ô Mena, teu filho não precisa escolher ser brasileiro. Não. O filho dela carrega sangue brasileiro? Então ele não precisa escolher. Ele precisa confirmar. Então o valor semântico de opção escrito ali na letra C não é a ideia de escolha. É a ideia de confirmação. Ele precisa confirmar isso. Mas essa confirmação ele só vai poder fazer quando tiver a capacidade civil plena. Ele só pode fazer quando conseguir responder pelo próprio nariz. Com quantos anos ele faz isso? Pois é. Mas aí olha só como é que a confusão rola. Gente, a aula tem que ser criada. Aí, olha, você vira pra mim e fala assim, Arthur, mas olha, eu não queria contar da minha vida, é um pouco de intimidade, mas vamos lá. Eu me separei do meu marido, uruguaio, lá que eles dizem, quando meu filho tinha 2 anos de idade. Aí eu voltei pro Brasil. Trouxe meu filho. Meu filho passou a viver aqui no Brasil comigo com 2 anos de idade. Ele só vai poder fazer essa ratificação com 18, né? Então o lapso temporal aqui é enorme, são 16 anos. Cara, é muito tempo. Será que eu, mamãe, não posso fazer a ratificação por ele enquanto ele é menor? Minha resposta para você vai ser não, Mena. Não. E você já vai lançar no seu caderno aqui, ó, que essa ratificação, anota, tem caráter personalíssimo. Tá? Tô respondendo os seus questionamentos. Só ele, ô Mena. Você não pode fazer nada por ele, desculpa. A doutrina não permite. Mas eu sei, você tá com outra dúvida agora, ela surge, é natural. A tua dúvida é, Arthur, então, até ele alcançar 18, são 16 anos, é muito tempo, Arthur. Até ele alcançar 18, eu não vou poder considerar meu filho brasileiro? Porque tá dependendo da ratificação, e só lá na frente, ele não pode ser chamado de brasileiro. Tem coisa que o Constituinte não previu. Tem coisa que realmente a gente encontra um limbo jurídico na Constituição. Aí quando a gente tem limbo jurídico, o Supremo vem e resolve. E o Supremo resolveu isso em 2004, julgando o recurso extraordinário. São as jurisprudências que vêm tapar buraco. Posso apagar? Abaixo, tá, gente? OBS. Recurso extraordinário 418-096, julgado em 2004 pelo Supremo Tribunal Federal, onde o Supremo trouxe pra gente uma resposta chamada nacionalidade originária provisória. Pode ser que também seja chamada de suspensiva. E eu acho que eu já te dei a resposta. Aí, lembra que eu te falei que eu não gosto que só decorem? Que é bom entender? Olha, solta a caneta rapidinho, por gentileza. 3 segundos. Olha pra cá. Nacionalidade originária. Originária. É a primeira nacionalidade. É ser chamado de nato ou de naturalizado. Mas nato em caráter. Então você já percebeu que enquanto o filho dela for menor, ele vai ser considerado nato em caráter? Porque ele tem uma obrigação daqui a pouco. Fazer o quê? Já te respondi. O Supremo já te respondeu só com um título. Eu nem te expliquei a jurisprudência. Tu só entendeu o título, tu já sabe o que é que o Supremo vai te falar. Coloca no teu caderno que eu vou montar ainda como é que funciona. Só o título já te explicou. Mas ainda assim eu vou montar um esquema para facilitar fazer. As questões de nacionalidade caem bem complicadinhas, né? Teve uma questão, Débora, que eu achei muito foda, cara. Eu vou trazer essa questão daqui a pouco, acho que daqui a pouco. Daqui a 1 hora, mais ou menos, que eu já vou ter mais informação. O CESP trouxe no dia 2 de dezembro do ano passado, na prova da Secretaria de Fazenda, lá do Rio Grande do Sul, técnico tributário. Puta que o pariu, cara. Que questão. Acho que o maluco que sentou pra fazer aquela questão, o maluco, ele devia estar muito puto com a vida, cara. Na moral. Tem umas questões de nacionalidade do CESP. Porra. Não, e aquela, cara, foi... Eu já fiz a questão. Na boa, tu chegou a fazer essa prova? Não, já fiz as questões dessa prova. Cara, essa questão, eu acho que ele deve ter brigado com a mulher dele antes. Não sei o que aconteceu, cara. Essa A foram questão dois foi pratos. incrível. Acho que foi pra fiscal também que eles Teve fizeram. fiscal, não. Mas nesse mesmo concurso acho que foram 2 provas. Teve fiscal que foi só em fevereiro, mas nesse dia foi... Mas que questões que tem? Essa prova foi muito boa. Essa prova foi muito boa. Nesse de dezembro foi de técnico e de... Foram 2 cargos em dezembro e em fevereiro foi para fiscal.
Foram 3 cargos o concurso todo. Mas foi uma excelente prova. Vem questão, eles começam falando uma coisa e já botam no canto quando tu vê ficar cedo. Tu tem que ir do lado e marcando pra... Na verdade, tu tem que ir na afirmação dele. E vou te falar, a grande maioria das questões de nacionalidade são com histórias. Então, São com por isso que eu tô histórias. falando. As histórias, pô... Ó, então, deixa eu só entender isso aqui, ó. Ô, Mena, olha a situação do teu filho. Ele nasceu no Uruguai, a gente lembra disso, tá? Aí ele vem pro Brasil com 2 anos de idade. Foi o exemplo que nós desenvolvemos, tá aqui. Brasil, 2 anos. A gente entende, então, que quando ele completar uma idade específica, 18, ele precisa fazer a ratificação. Já sabemos, então, que nesse período ele vai ser considerado brasileiro nato, em caráter de suspensão. Quando ele alcançar 18, ele precisa fazer a ratificação. Se não fizer, a nacionalidade dele será suspensa. E aí uma pergunta última que fica é: Arthur, considerá-lo brasileiro nato ou não, nesse período de menoridade, faz alguma diferença? Faz. Faz, dignidade da pessoa humana. Também, eu vou te trazer um dado com base na dignidade da pessoa humana, que está relacionado a direitos fundamentais. Que a título de prova é importante. Com quantos anos eu posso ser considerado cidadão, exercer direitos políticos no Brasil? 16. Mas é em caráter provisório também. E optativo. Porque eu preciso fazer a ratificação, que é a ideia da faculdade, né? Mas, ó, para ser cidadão no Brasil tem que ser brasileiro? Não. Sim. Ah, tem que ser naturalizado. Não, nato ou naturalizado. Né? Mas é engraçado que a naturalização, como regra geral, eu só consigo a partir dos 18, como regra. Excepcionalmente, a lei da migração até permite uma naturalização provisória. Mas essa a gente não estuda no direito constitucional. Mas o detalhe é, para ter a cidadania no Brasil, eu preciso ser brasileiro. Quer ver? Não precisa da Constituição, eu pego aqui. Artigo 14, parágrafo 2º. O artigo 14, parágrafo 2º diz assim, ó: não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e durante o serviço militar obrigatório os conscritos. Estrangeiro não pode se alistar. Nessa linha de raciocínio, só quem pode se alistar é o nacional. Para ser cidadão tem que ser nacional. Teu filho aqui com 16 anos, ô Mena, está sendo considerado brasileiro. Não tá? Mas em caráter provisório. Mas se ele está sendo considerado brasileiro, ele pode tirar o título de eleitor. Concorda comigo? Mas ó, se ele tira o título de eleitor com 16 anos, essa cidadania não está o descondicionando da ratificação. Ainda assim ele vai ter que ratificar. Se ele não ratificar, a nacionalidade dele entra em caráter de suspensão. Consequentemente, a cidadania também vai ser suspensa. E essa minha fala consegue mostrar claramente que nacionalidade e cidadania são coisas distintas. E de vez em quando tu tá vendo televisão e o repórter lá diz que o camarada tem dupla cidadania. Mas no final das contas ele não queria dizer isso. Ele queria dizer que o camarada tem dupla nacionalidade. Foi ou não, gente? Juntos ou não? Fechamos. Nacionalidade originária já não tenho mais o que falar. Vou partir para o próximo ponto. Se quiser colocar isso, coloca rapidamente. Ou tira tua foto. Porque eu já vou mudar aqui, ó, o meu título. O meu inciso 2º. Professor, Oi? entre esse lapso aí temporal, é brasileiro nato, quem embaixo da Bíblia? Em caráter de suspensão. Caráter de suspensão. Porque ele tem essa obrigação da ratificação daqui a pouco, né? Ó, enquanto vocês vão só terminando a anotação, deixa eu comentar um detalhe. A Constituição de 67, que é a nossa pretérita, anterior a 88, ela trazia inclusive um prazo decadencial para essa ratificação. Antigamente, sob a égide da Constituição anterior, o camarada cumpria ou fazia 18 anos, ele tinha 4 anos para ratificar. A nossa Constituição de 88 não traz prazo nenhum. Só diz que ele tem que ser maior, né? Fez 18, ratifica na hora, mano, senão tu vai se fuder. E se fode mesmo, porque ele vai ter problemas seríssimos. Documentação, se for homem, é certificado de reservista, passaporte não tira, não faz de matrícula em faculdade, tu não consegue trabalho formal. Problemas seríssimos se não ratificar.
que ratifique imediatamente.